Boa noite a todos. É uma alegria poder voltar à casa de vocês, essa casa de amor, né? E nos reunir numa tarde de domingo, né? De tanto calor, mas estamos aqui buscando um pouquinho mais de conhecimento, né? Buscando nos acalmar, buscando o nosso alento. Hoje nós vamos conversar, acho que na última vez que eu tive aqui eu também trouxe um livro da Joana, se eu não me engano foi o Plenitude. Hoje nós vamos para o 4º livro da série psicológica da Joana de Ângeles. Para aqueles que não conhecem a série psicológica, são 16 livros, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse é o 4º livro e eu ainda estou no 6º, né? Já tem 3 anos, então é bem devagar o estudo. Aqueles que desejem, né? Fica aí a dica para que vocês possam fazer a leitura das obras. Bem, nesse livro é o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Deixa eu ver. Eu acho que não. Tá desligado. Agora foi. Foi. Bem, é o 4º livro da série e o Divaldo, a editora, achou melhor reunir 2 livros em um só. Era um livro chamado Momentos de Saúde, com 20 capítulos, e tinha um outro que era Momentos de Consciência, com 20 capítulos. Só que os capítulos das obras de Joana são capítulos pequenos, muito profundos, mas pequenos. E aí eles reuniram os 2 livros em uma única obra. Então a gente vai ter hoje nessa conversa 2 momentos. Um momento em que nós vamos conversar sobre momentos de saúde e depois nós vamos conversar sobre momentos de consciência. Eles se complementam. E a Joana já começa a dar uma dica para o próximo livro, que é O Ser Consciente, né? Então, nesse primeiro momento, ela vai falar sobre a consciência e depois ela vai tratar sobre o ser consciente. Eu sempre gosto de trazer pequenos trechos do livro, né? Então, lá no seu prefácio, a Joana vai dizer assim: a conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Quem que não gostaria de ter saúde plena, de não passar por nenhuma adversidade, por nenhum tipo de doença? Todos nós queremos e todos nós ambicionamos essa felicidade, essa saúde integral. E nesse livro ela vai dar várias dicas para que a gente possa buscar essa meta, para que a gente possa conquistar essa saúde. Esse é o objetivo do livro. E não é nada fora de nós mesmos. Esse é o ponto interessante. Não é nada externo. É uma conquista nossa. E ela diz lá: graças à inferioridade humana, permanecem os fatores da perturbação e desordem na área da saúde, desenvolvendo as enfermidades dilaceradoras. À medida que a criatura se autodescobre e se autopenetra com os equipamentos do amor. Constata que a saúde é uma conquista interior que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Qual é o caminho? Autodescobrimento. Buscar nos conhecer. E para isso, muitas vezes, como no meu caso, nós precisamos de ajuda. Porque a nossa vida é muito difícil. São muitas dores, são muitas dificuldades. E, às vezes, esse autoencontro a gente não consegue fazer sozinho. Para isso, tem terapeutas, psicólogos, muitas vezes psiquiatras, né? Terapias alternativas, para que a gente possa se encontrar. Está lá no Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E a Joana está dizendo que quando nós fizermos esse caminho de autoencontro,
com os equipamentos do amor, nós vamos ter a saúde como reflexo da harmonia íntima que nós teremos internamente. Vocês entenderam isso? Por isso que esse caminho do autoencontro, ele é super importante. A gente precisa se conhecer, conhecer os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nos magoa, aquilo que nos machuca, para que a gente possa ter o equilíbrio da saúde. Ela não está dizendo que nós não teremos doenças, tá, gente? Não é isso. Mas, mesmo passando pela provação da doença, nós teremos saúde. Tá bom? Então, vamos lá. Ainda no prefácio, olha o que ela vai nos dizer. Em razão disso, torna-se imprescindível o estabelecimento de uma nova era da consciência da responsabilidade. Por isso que muitos irmãos nossos, quando a gente começa a buscar o espiritismo, dizem que o espiritismo não é para todos. Porque a doutrina espírita vai dar a consciência de responsabilidade. O que isso quer dizer? Que a culpa não é do outro. Nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Pode ser que seja de uma outra vida, mas foram atos nossos. Então, a doutrina, infelizmente, traz essa consciência para a gente. A gente não tem mais como dizer que o problema é do outro, que o outro que nos faz, que o outro que nos machuca. Não. É a maneira como eu me sinto. Então, ela diz, uma nova era de consciência de responsabilidade, a fim de que, lúcido e equilibrado, o indivíduo defina os paradigmas de uma conduta moral e mental harmônicas. Tem que ter o equilíbrio entre o mental e o moral. Não adianta a gente vir para a casa espírita, estudar, acompanhar, se a gente não se modifica. Porque o que vai acontecer, o que muitas vezes acontece na casa, a gente vem, recebe o acolhimento, aquele abraço gostoso, recebe as palavras, recebe o tratamento espiritual. Aí o que acontece? A gente evade da casa. Depois de um tempo, a dor vem de novo. Porque nós não nos equilibramos. Nós não modificamos o nosso comportamento. E aí a dor vem convidando a nossa reflexão. E aí a gente volta para casa de novo e é recebido de novo e tudo começa de novo. Mas a gente precisa dar o primeiro passo nessa harmonia. E ela vai dizer, para a aquisição do valioso patrimônio da saúde. Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida, como fator essencial para a sua salvação, o estado de saúde integral. Como é que Jesus dizia? Ele ia, porque Jesus não julgava ninguém, a gente não tem o direito de julgar ninguém, né? Mas aí a pessoa chegava até Jesus, ele acolhia, ele abraçava, ele dava orientação, e depois ele dizia o que no finalzinho? Vá e não voltes a pecar. Vá, restabeleça a sua saúde, restabeleça o seu equilíbrio, mas mude. Mude o seu comportamento. Mude o seu pensamento. É isso que é o caminho. É assim que nós vamos nos manter equilibrados e com uma saúde integral. Depois ela vai nos dizer, primeiro capítulo,
Olha que imagem tão bonitinha, acho tão linda essa imagem. Tá todo mundo triste, mas tem umzinho ali que, conforme a Joana diz, é o primeiro capítulo do livro. E a Joana intitula Decisão de ser feliz. Ser feliz é uma opção. Por mais difícil que esteja, por mais doloroso que seja, tome a decisão de ser feliz. Seja o protagonista da sua própria vida. Tome as rédeas, resolva, mude, faça e seja feliz. Deus não nos criou para que a gente seja triste, sofrido. As dificuldades existem porque o planeta é disso, né? O planeta é de provas e expiações. O planeta não é mundo feliz, ainda não é nem regenerado. Então, é um planeta de dores, de sofrimento, mas nós precisamos tomar a decisão de ser feliz, mesmo que por entre lágrimas. Vocês se recordam de Chico Xavier? A vida do Chico era fácil? Era muita dificuldade. Muita dificuldade. Às vezes ele psicografava com o olho sangrando, porque ele tinha uma doença nos olhos, sentindo dor. Mas ele estava ali, servindo a Jesus, e era feliz. Então, ser feliz, como a Joana diz, é uma decisão. Olha o que ela vai dizer para a gente no primeiro capítulo. Empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Empenha-te ao máximo. A Toninha que é assim. A Toninha você encontra lá do Pedro, ela já deve ter vindo aqui algumas vezes, né? Toninha, como está o seu dia? Estou maravilhosa. O dia dela está sempre maravilhoso. Porque a gente tem que se empenhar em fazer o dia agradável para nós e para os... É diferente de quando você encontra a pessoa e a pessoa diz assim, ah, minha vida não está nada boa. E aí descarrega aquele mar de lágrimas. Diferente. Mas é uma decisão. Tá chovendo hoje. Ah, o dia tá ruim. Tá fazendo sol. Ah, tá muito calor. Independente da situação, a gente está reclamando. E não é esse o caminho. Então a Joana pede: empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo ao sofrimento, porque o planeta é desse tipo. As lutas, as dificuldades que aparecem, pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar. Sem perder o rumo nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Transforma dessa maneira os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando. Aí é difícil, né? A gente adora lamentar, né? Reclamar. Mas ela pede para que a gente não tenha esse comportamento. Ela diz: não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. As perturbações existem, as dificuldades existem, as dores existem. Mas nós podemos enfrentar tudo isso sendo felizes, tendo confiança em Deus, tendo a fé, como é que Jesus diz? A fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós somos capazes, não é? Olha o que ela vai nos dizer. A vida é uma bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações.
Tem uma música do Alan Filho, que ele cantou uma hoje aqui hoje, né? Mas tem uma outra que ele diz assim: onde está teu sorriso? Onde se escondeu? E ele diz que mesmo chorando, o espírita tem todo o direito de chorar, 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 mas depois de chorar, colocar um sorriso e atender os seus irmãos. É assim, porque a vida é de provas e expiações. Mas mesmo passando por essas dificuldades, a gente tem que ter a certeza de que a vida é uma bênção. Tem muitos irmãos nossos desencarnados que esperam uma oportunidade de estar aqui hoje, como nós estamos, nessa escola que é a Terra. Tem uma fila de irmãos nossos. E nós temos, e às vezes a gente reclama, a gente acha que não está bom, que não aguenta, sendo que muitas vezes nós imploramos a espiritualidade para estar aqui. Então a gente precisa o quê? Agradecer a bênção que é a vida. A bênção que é a vida. Depois ela diz: tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. Quem não quer, né? Uma vida feliz, alegre, promissora. Mas depende do próximo? Depende do que o outro me faz? Não, não. Depende só de mim. Não é? Terceiro capítulo do livro, eu coloquei esse símbolo do infinito, né? Porque tudo na vida é um ciclo, não é? Renova-se, destrói, passa pela maturidade, passa pelo crescimento, passa pelo desenvolvimento, renova-se novamente, destrói novamente. Até a nossa própria vida, não sei se vocês passam por isso, mas a gente passa por uns ciclos que a gente está no topo da onda, daqui a pouco vem um problema, vem uma dificuldade, a gente vai lá no fundo do poço e a gente retorna novamente. A vida são esses ciclos, né? São fenômenos de renovação. E a Joana diz assim: fenômenos renovadores. A vida é um incessante mecanismo de transformação. Nada permanece inalterável. Aquela pessoa que diz assim: eu sou assim, vou morrer assim, continuar assim. Uma falácia, né? Uma mentira. A gente está em constante transformação. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo o normal efeito de desenvolvimento. Basta que a gente observe a água, né? A água parada, ela dá vida. Precisa estar em constante movimento. E nós, enquanto espíritos e enquanto energia que somos, também precisamos estar em constante movimento, buscando essa melhoria. É sempre que a gente alcança alguma coisa, a gente já quer algo melhor, a gente já quer se modificar mais, porque a gente está sempre nesse impulso de renovação. E ela diz, essa é a frase, assim, para mim, do livro, perfeita. Conforme se pensa, assim se procede. Quais são os nossos pensamentos? O que você tem alimentado na sua mente? O que você tem pensado diariamente? Porque conforme nós pensamos, assim nós vivemos. São pensamentos bons, são pensamentos de caridade, de amor, de perdão. Ou a gente está remoendo aquele passado, aquela dor, aquela angústia. Ou a gente está naquela relação que está, né, angustiado com aquele sofrimento. E esse tipo de pensamento faz o quê? Que a gente adoece. Por isso que o nome do livro é Momentos de Saúde. Para que a gente possa restabelecer a harmonia íntima e encontrar o equilíbrio. Ela diz: o cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidade e de sabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos,
responsáveis pelos bens da vida. Para quem tem problemas, né, psicológicos, como eu, no meu caso, que tem pensamentos negativos quase que diariamente, a gente precisa combatê-los. Quando o pensamento chegar à sua mente, uma ideia pessimista, ai, será que vai acontecer essa coisa ruim? Será que, né? A gente fica nesse pensamento, combate o pensamento. Troca o pensamento por pensamentos sãos, bons. Não, Senhor, não vai acontecer nada. Eu entrego para você. Eu confio em ti. Eu sei o que vai ser feito melhor para mim, para minha família, e vai combatendo os pensamentos, vai renovando os pensamentos para sair da cadeia dos pensamentos negativos. Porque se você entrar no pensamento negativo, você ficar pensando coisas piores, aí você vai adoecer. Aí vem a depressão, muitas vezes vem o suicídio, porque você fica naquela ideia fixa ruim e você, né, quer aplacar a sua dor de qualquer forma. Então, a sugestão da Joana é a gente o quê? Substituir esses tipos de pensamentos. Coloca uma música, coloca uma prece. Eu uso, né, conforme eu falei para vocês, eu tenho esse tipo de pensamento, então eu tenho que ter terapias para me fazer pensar positivamente. Então eu pego uma meditação guiada da Yasmin Madeira, que é muito interessante, né, no canal do YouTube, e eu coloco a meditação guiada para ir substituindo esses pensamentos e eu voltar ao meu equilíbrio normal. Porque se eu deixar, eu vou deprimir, eu vou passar mal, eu vou ter que ir para o hospital e aí a gente vai embora, né? Então a gente tem que fazer esse caminho, né, de substituir esses pensamentos. Capítulo 18. A bênção da saúde. Diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. Desse modo, e aí é o ponto que eu comentei com vocês sobre a meditação, visualiza-te sempre saudável. O que é visualizar? Você tirar 5 minutinhos do seu dia para fazer sua prece, vai se visualizando com saúde, saudável. Tá com uma enfermidade, vai pensando que você está bem, que vai melhorar, e você vai fazendo essas visualizações terapêuticas, até que o seu organismo vai restabelecendo a sua saúde, né? Então ela diz: visualiza-te sempre saudável e cultiva os pensamentos otimistas, alicerçado no amor, na ação dignificante, na esperança. Olha que interessante o que ela vai dizer para a gente. Liberta-te de todo entulho mental. E é muito lixo que a gente acumula, tá, gente? E às vezes não é nem nosso. Tem gente que é tipo uma esponjinha, que tá tudo bem com ela, mas aí se aproxima alguém perto dela e descarrega tudo. E ao invés dela se tratar e se equilibrar, ela absorve aquele lixo todinho. Aí daqui a pouco tá com dor de cabeça, tá com azia, tá com isso, tá com aquilo, sendo que aqueles sentimentos não era nada dela. Ela absorve o lixo mental de outras pessoas. Então, a gente precisa utilizar esse recurso da meditação para fazer essa higiene. Tem uma amiga minha, né, que faz isso durante o banho. Ela diz que bota uma música e vai mentalizando e vai fazendo a prece e vai pedindo para a espiritualidade tirar dela toda essa energia, né, baixa que deixa a gente desequilibrada. Ela faz isso durante o banho. Então, a gente tem que fazer diariamente essa rotina de higiene mental, para tirar esse lixo, porque senão nós vamos nos desequilibrar. E aí a gente está acumulando, a gente está acumulando, a gente está acumulando, aí vem uma coisinha e o copo entorna. E aí você, né, causa conflitos na família, conflitos nas relações, porque foi uma gotinha que o copo já estava transbordando, caiu aquela gota e você transbordou. E aí vem toda aquela ira, vem toda aquela raiva, vem toda a mágoa, porque a gente acumulou entulho mental.
sentimentos ruins. Então, a gente precisa fazer essa higienização. E ela diz lá, liberta de todo entulho mental que te pode constituir fonte de intoxicação e estímulo, olha a dica, estímulo às vidas microbianas perturbadoras, conservando-te em paz íntima. O que é isso? Quando a gente fica muito debilitado energeticamente, a nossa vida microbiana fica com energia deficitária. Cai a nossa energia e a gente desenvolve as doenças. Aí a gente vem na casa espírita e toma aquele passe maravilhoso. O que é o passe? Recolocar a energia que está faltando. Então, quanto mais a gente continuar intoxicado com esses tipos de pensamentos, mais doentes nós vamos ficar. Então, a Joana pede para que a gente não deixe isso acontecer, para que a gente possa não estimular essas vidas microbianas perturbadoras. Que aí vai desencadeando vários tipos de doenças na gente, tá bom? Se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades. Olha que interessante. As doenças é um mecanismo que Deus nos dá para que a gente possa refletir sobre os caminhos que nós estamos trilhando. Eu passei no ano de 2018 24 dias internada. 24 dias no hospital. E foi um momento mais maravilhoso da minha vida, apesar de estar passando por uma enfermidade muito dura. Né? Porque nos permite refletir. Você é obrigado a parar, porque a vida está meio acelerada, né? Não sei a de vocês, mas a minha está bem rápida. E quando vem a doença, você fica com dificuldades para realizar determinadas tarefas, determinadas coisas. E sobra tempo para você refletir. E aí ela diz, quando isso acontecer, reflete e reprograma as atividades. O que é isso? Muda a rota. Observa os seus comportamentos que te levaram a essa enfermidade e redireciona a sua vida. Faz outro caminho, porque esse caminho não está te levando a um local adequado. Foi isso que eu fiz durante aqueles 24 dias. Recalculei a rota. Estava muito acelerada, buscando muito trabalho, né? Que a gente acha que precisa desse recurso material a qualquer custo. E não é verdade. Né? Então, a gente precisa redirecionar a nossa vida. E ela diz que a enfermidade é esse instrumento. Pensa na saúde e deseja ardentemente, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. Planeja-te saudável e útil, antevendo-te recuperado e operoso no convívio familiar e social, como instrumento valioso da comunidade. Olha que interessante. Vincula-te à fonte generosa, de onde promanam todas as forças e aurem os recursos necessários ao reequilíbrio. Que fonte generosa é essa? É Deus, Criador de todas as coisas. Ele, a gente precisa estar em contato com Deus todos os dias. Por isso que eu sempre dou a dica, faz meditação 5 minutos todos os dias, para você entrar em contato com a fonte generosa da vida. Quem que nos deu a vida? Deus. E por que eu não entro em contato com Deus? Eu deixo para fazer isso só dia de domingo na Suave Caminho. Não. Diariamente.
diariamente, entrar em contato com a fonte generosa da vida. É de lá que nós tiramos a força, a energia. Então, temos que entrar em contato com Deus diariamente. Reabastece o departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão e de ternura, envolvendo-te emocionalmente com a vida de forma a sentires nela integrado, consciente e feliz. Doença em qualquer circunstância é prova, olha, é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora. Constitui expiação oportuna de que as soberanas leis se utilizam para promover os calcetas. Olha como ela chama a gente. Promover os calcetas. Que de alguma forma somos quase todos nós. Todos nós. As pessoas às vezes acham, né, que a gente já está num mundo feliz ou num mundo regenerado. Muito pelo contrário. Todos nós somos muito adoecidos ainda. Nós estamos encarnados num planeta que é uma escola e, principalmente, um hospital. Alguns já estão um pouquinho melhores, né? Estão só no soro. Outros já estão tomando uma medicação mais forte. Mas está todo mundo no mesmo barco. Ela chama a gente de calcetas. São pessoas que estão ali, ó, naquele ciclo vicioso ainda, né? Dando trabalho para Jesus há muito tempo. E somos todos nós assim. Nós estamos aqui ainda, né, buscando essa melhora, buscando essa saúde que a Joana diz, né? Saudável, aquele caso era o caso da doença, né? Saudável, aproveita o ensejo para te preservares, produzindo mais e melhor. Esse produzindo é muito interessante. Não quer dizer a questão de trabalho conforme nós entendemos, tá? Não é questão de produção laboral, de trabalho, não. É produzir para o bem de todos. Você usar o recurso do tempo para colaborar na seara de Jesus. É isso que ela está pedindo. Se você está saudável, colabora com aqueles que estão frágeis. O forte ampara o fraco. O saudável ampara o enfermo. É assim que é a vida. E vai ter momentos que nós vamos estar saudáveis, ajudando ao próximo, mas vai ter momentos que somos nós os enfermos. E alguém vai nos ajudar. Porque a vida é uma mútua troca. Nós estamos sempre ajudando uns aos outros. Sempre. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para te recuperares, hoje ou mais tarde, seguindo adiante, em paz e confiança. Olha o que ela diz. Enfermo, agradece a Deus. Mesmo passando pela provação, agradece a Deus. Porque conforme eu disse, meus irmãos, nós não somos santos. Se Deus deu aquela dificuldade, aquela provação, é porque nós estamos precisando. E pense que poderia ser muito pior. É porque Deus é bem misericordioso com as nossas faltas, né? Porque nós somos bem rebeldes, já aprontamos um cado na espiritualidade, né? Então, vocês assistiram o filme O Nosso Lar? Vocês viram o Otávio? Ele aprontou cadinho, né? Mas no final, a misericórdia de Deus quer o bem de todos. Não é? Mesmo ele sendo rebelde, assim somos nós também. A gente precisa se enxergar nesses personagens. Nós não somos tão santos assim. Nós temos as nossas dificuldades. Mas Deus nos ama mesmo a... Como é que está no Evangelho? Nenhuma ovelha, nenhuma, se perderá do rebanho.
Ele voltará para buscar cada um de nós. E detalhe, ele sabe o nome de todos nós. Jesus conhece o íntimo de cada uma das suas ovelhas. E ele chama cada uma pelo nome. Não o nome que nós temos nessa personalidade, mas o nosso verdadeiro nome enquanto espíritos que somos. Ele nos conhece. Só que ele é paciente, ele sabe que é devagar, né? Que o nosso processo é lento. Agora nós vamos conversar um pouquinho. Vocês já perceberam que no momento de saúde, para que a gente possa encontrar esse equilíbrio, basta que nós nos conheçamos. Busque o nosso interior. Busque a paz íntima. O mundo é acelerado? Desacelere. Busque a sua saúde, a sua paz. O outro está querendo conflito? Não entre no conflito. Busque a sua paz íntima. E assim a gente vai encontrar a saúde. Não depende de ninguém, gente. Só depende de nós mesmos. E agora ela vai entrar na questão do momento de consciência. É rapidamente, tá? Esse eu diminuí mais, porque eu quis focar na questão da saúde, do equilíbrio, da mudança do pensamento. Porque a gente conseguindo isso, todo o resto vem no conjunto. Então, na segunda parte do livro, ela vai falar sobre a importância de nós termos consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. À medida que nós vamos buscando conhecimento, que nós vamos amadurecendo, essa consciência vai se expandir. E a gente vai tomando consciência de quem nós verdadeiramente somos. Espírito imortal. E não esse corpo. Esse corpo aqui, mais uns 30 anos, 40 anos, ele vai embora. E a gente é apegada a ele, né? Quantos corpos a gente já teve? Vocês já pensaram para parar nisso? Porque a gente fica focado nessa vida aqui e a gente acha que tem que prolongar ela o máximo possível. Mas e os outros todos que já passaram? Vocês já esqueceram deles? Porque já foram um monte. Por que tem que preocupar só com esse agora? Por que esse que vale mais, né? Porque tem muitos irmãos nossos obcecados com o corpo atual, achando que vai levar ele. Não vai. Ele vai perecer, ele vai voltar ao pó. O que fica? O espírito. A centelha divina criada por Deus. Porque o que é criado à imagem e semelhança é o espírito, não é esse corpo. Então ele diz que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E a gente está buscando expandir e aprimorar essa consciência para que um dia a gente possa executar a lei de Deus como Jesus executou. Dar cumprimento à lei de Deus. Porque até agora a gente está infringindo a lei de Deus. Jesus veio dar cumprimento. Não é? Como se pode distinguir o bem do mal? Questão 630. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir. Mas aí o que a gente mais faz? O mal. Paulo de Tarso disse isso no Evangelho, né? A gente ainda faz muito o mal. Mas nós já estamos aqui tentando dar o primeiro passo, o amadurecimento psicológico, para viver a lei de Deus. Tomar consciência de quem nós somos. E ela vai nos dizer assim no seu prefácio. O amadurecimento intelecto-moral, olha, intelecto, moral. São duas asas diferentes. Conhecimento e moralidade.
Nós temos que progredir juntos, equilibrado. Porque muitos irmãos nossos têm um intelecto muito desenvolvido, mas a moralidade não. Tanto é assim que tem muitos cientistas que fizeram a bomba atômica. Super inteligentes, mas foi utilizada para destruir vidas. Então, tem que caminhar juntos. O amadurecimento intelecto-moral faculta a consciência, e esta propele para a verdade e a vida. Como é que está dito no Evangelho? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse libertará vai libertar de quê? Da ignorância. Liberta a consciência. Amplia os horizontes. E a gente começa a tomar consciência de quem nós somos. Qual é o nosso propósito? Muitas pessoas às vezes questionam, eu não sei porque eu estou encarnado, eu não sei para que eu vim, eu não sei para que serve a minha vida. Meu filho, é para servir. Está lá no Evangelho. É para servir ao próximo. Não é para você ganhar dinheiro, se transformar no... agora na internet é... Quem quer ser um milionário? É R$1 milhão para cima e para baixo. Está todo mundo querendo ser milionário. Não, mas não é para isso. Ser bilionário? Não. É para servir ao próximo. É servir. Nós estamos aqui para fazer o bem de todos. Ajudar a Jesus. É para isso que nós estamos aqui. E aí ele diz, essa consciência liberta propele a verdade e a vida. Foi isso que Jesus disse no Evangelho. O conhecimento vai nos libertar. O conhecimento da verdade. Olha o que ela nos diz no primeiro capítulo, aquisição da consciência. O momento da conscientização, isto é, o instante a partir do qual consegue discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. A gente está devagar ainda nesse processo. Porque a gente ainda toma decisões equivocadas. Não é? Então, esse é o caminho. Tomar decisões melhores. A consciência pode ser treinada. Esse é o interessante. A consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetivam, tá vendo? O bem do próximo. Por consequência, o próprio bem. Mas a gente é, né, rebelde, a gente inverte. A gente inverte a ordem. Qual é a ordem? O bem do próximo para depois o nosso. Mas a gente inverte. A gente quer o nosso bem para depois o bem do... Vocês entenderam a nossa inversão de valores? É isso que a gente faz. Por isso que o mundo está do jeito que está. Porque primeiro é o meu, para depois o nosso. Mas o conhecimento de Jesus é o nosso, para depois o meu. Vocês entenderam? Essa é a chave, a virada de chave da consciência. Primeiro, o bem do próximo. Por consequência, o nosso próprio bem. Depois ela diz, o esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e às responsabilidades pertinentes à vida. A consciência traz responsabilidade. Tudo posso, mas nem tudo me Esse é o ponto. Eu posso fazer de tudo, eu sou livre para fazer tudo. Mas está certo? Está de acordo com a lei de Deus? Jesus faria isso? Essa atitude que eu estou tendo está de acordo? Consciência. E o que Joana estava dizendo no livro anterior?
as doenças, tudo que nos acontece, é porque tomamos decisões equivocadas. E aí a consciência cobra, o espírito cobra. O que é a depressão? Nós não nos achamos dignos da vida. E a gente vai deprimindo, vai deprimindo, vai deprimindo. Mas por quê? Comportamentos, condutas e ações que nos levaram àquele estágio. E como é que a gente sai? Muda o comportamento. Constrói hábitos saudáveis. É assim que muda. Busca viver o bem. Conforme eu conversei com vocês, quando eu passei pela minha enfermidade, assim que eu saí do hospital, eu me lembro que eu saí do hospital em novembro, foi 20 e poucos de novembro. Aí uma amiga minha do Pedro, lá do grupo Pedro, falou assim, Luana, vamos trabalhar, né, minha filha? Por quê? Você precisa trabalhar. Não adianta ficar nesse ciclo aí, dessa doença, dessas coisas. Vamos botar para frente para trabalhar. Você tem que usar o seu tempo para servir ao próximo. Sai da sua bolha e vai trabalhar para construir hábitos saudáveis. Por isso a importância do trabalho. E isso, se eu disser para você, vou falar para vocês o que ela me colocou para fazer, vocês vão achar graça. Ia ter um evento no Pedro e ela me pediu para dobrar guardanapo. Juro para vocês. Essa foi a tarefa que ela me deu. Passar horas dobrando o guardanapo e botando aquela é toda metódicazinha, né? Aí bota aquele porta-guardanapo maravilhoso que ela fez lá. Ela me botou para fazer isso. Vamos trabalhar. Vamos se envolver com a casa, se envolver com as coisas do movimento espírita. Vamos viver o evangelho para que você possa construir hábitos saudáveis e encontrar a cura. Eu não vou encontrar a cura dentro de casa, num quarto escuro, né? Me lamuriando que a vida tá ruim. Não vou. É no trabalho. Herdeiro de si mesmo, das experiências transatas, o ser evolui por etapas, adquirindo novos recursos, corrigindo erros anteriores, somando conquistas. Por isso que eu disse no início, não temos como culpar o... Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nos acontece decorre das nossas próprias ações e das nossas próprias atitudes. Se queremos coisas melhores, vivam de maneira mais saudável, fazendo coisas melhores. Que é isso que a vida vai nos devolver. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. A aquisição da consciência é desafio da vida que merece exame, olha, exame, consideração e Alguém vai fazer a prova por você? Não vai. A gente até dá uma colinha, dá uma ajudinha, mas é você que vai fazer a prova. É o que nós estamos fazendo aqui. A prova, Jesus nos deu um novo corpo para provar tudo que nós já adquirimos nas outras encarnações e fazer melhor dessa vez. Tenta fazer melhor. Não estaciona mais, muda o comportamento, muda o pensamento, se modifica. Esse é o objetivo. Mas requer o quê? O que está lá no Evangelho nosso, que a gente adora repetir? O verdadeiro espírita se esforça para domar as suas más inclinações. Mas é à custa de trabalho, de suor, de lágrimas. Não é fácil, não. Aí as pessoas dizem assim, eu sou cristão, sirvo a Jesus, sigo a Jesus. Aí eu pergunto, vocês leram o Evangelho? Vocês viram como os discípulos de Jesus morreram? É só uma pergunta, assim. Era vida fácil? Era apedrejamento, era perseguição. Morria no circo romano.
Não era fácil, não, gente. Então, por que a gente quer diferente quando chega a nossa fase? Não é fácil, não. É dificuldade mesmo. Mas mesmo por entre dificuldades, podemos servir ao Cristo com alegria, com felicidade, com amor. Mas não é com facilidade. Chegando ao final já, ela diz assim: saúde e consciência. A fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesmo, da sua maneira de ser. Às vezes as pessoas comentam: ah, tal coisa me acontece assim, tal comportamento acontece assim, fulano me trata assim. Mas como que você está agindo para que isso aconteça? Quais são as suas palavras? Quais são os seus comportamentos? Quais são as permissões que você dá para que o outro haja dessa maneira com você? Que a gente permite. As pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos. O que você está fazendo? Você quer mudança? Mude você. Mude o seu comportamento, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, que as coisas vão mudar. Só tem um detalhe: não é da noite para o dia. É aos poucos. Pouquinho que seja a cada dia, vai fazendo melhor a cada dia, que as coisas vão modificando ao seu redor. E ela diz: conscientização de si mesmo, da sua maneira de ser. Normalmente por hábito vicioso, somos todos, quase todos nós, por hábito vicioso, prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento com os quais a consciência anseia, abrindo espaço para as doenças. Olha a palavra que ela usa. Permite-se, desse modo, a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tomba em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso a enfermidades variadas. Todos esses sentimentos que ela citou, nós permitimos. E aí a dor é cultivando esses estados, bloqueia-se a consciência, que se entorpece, volvendo a um estágio inferior, no caso, a sensação que ainda lhe predomina no processo evolutivo. Ao invés da gente estar desenvolvendo sentimentos enquanto humanos que somos, quando a gente está nesses estágios, a gente bloqueia a consciência e a gente volta a um estágio inferior, que é o estágio das sensações. Sensações faz parte do reino animal. A gente já passou por esse reino. Mas aí a gente volta a um estágio e fica nesse ciclo dessa raiva, dessa ira. O que tem raiva? O animal. Por que o animal tem raiva? Para se defender. A gente já passou dessa fase. Então a gente precisa evoluir. Sendo a pessoa livre, nós temos o nosso livre-arbítrio, sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, olha a palavra que ela usa. Prefere. Você prefere ser enferma? Mas é isso que ela está fazendo a gente pensar. São as suas preferências, são os seus pensamentos, é o que você escolhe para você. Sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é que tomemos essa decisão de ser feliz. Cabe a cada um de nós a vitória sobre o sofrimento, a vitória sobre as doenças. Vai acontecer? Vai. Vai chegar para você, você vai chorar, você vai, ficar triste? Vai. Você só não pode desesperar. Porque temos um Deus que nos ama, temos Jesus que nos guia,
Temos essa casa espírita que nos consola, que nos orienta. Então, meus irmãos, nós temos bastante. Parem para pensar em tudo que nós já conquistamos, ao invés de pensarmos naquilo que nós não temos. Essa mudança de chave faz a gente adquirir a serenidade, a paz, a saúde. Então, esse livrinho da Joana são 40 capítulos. Eu falei aqui para vocês por cerca de 1 hora, mas são 40 capítulos. Quem quiser ler, são capítulos interessantíssimos que nos promovem a reflexão de quem nós verdadeiramente somos, de como restabelecer a nossa saúde e de como nós nos mantermos equilibrados e saudáveis. Lembrem-se sempre, a decisão para ser feliz é nossa. Tomemos consciência de que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós somos protagonistas da nossa vida e que nós podemos mudar a nossa trajetória. Eu agradeço a paciência de vocês, fico muito feliz de poder voltar a essa casa. Muito obrigada a todos e uma ótima noite a todos.